Insônia, distúrbio do sono que remete a qualquer dificuldade em iniciar ou manter o sono durante a noite, podendo ser crônica ou não. Remédio para dormir, 35% das pessoas usam sem recomendação. Cerca de 40% fazem uso há mais de um ano e 20% aumentaram o consumo na pandemia. Venda de Zolpidem, remédio da moda para dormir, cresce 676% em 10 anos no Brasil. Pois é, meus amigos e minhas amigas, Zolpidem, um remédio para dormir que virou moda e tem feito grandes estragos na vida das pessoas que o consomem, inclusive estragos financeiros. De acordo com a reportagem da BBC Brasil, pessoas que consumiram o remédio e não se deitaram imediatamente para dormir, ou seja, que foram fazer outras coisas, tiveram comportamentos estranhos, como gastos astronômicos no cartão de crédito, sonambulismo, queda e alucinação. Meu amigo, você tomou um remédio para dormir? Vá dormir, rapaz. Tu não quer dormir? Vai fazer o que mais? E de acordo com uma carta publicada na revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, o uso inadequado de Zolpidem provoca esse tipo de distúrbio. O teor da publicação traz o relato de uma estudante de medicina que tomou o remédio e pressentia a presença de outra pessoa no quarto. Meu amigo, esses estudantes de medicina, meu amigo, eles tomam remédio para ficar acordado, tomam remédio para dormir. Nunca tomei essas coisas na minha faculdade. Bebia muita cachaça, né? Mas esse negócio não. Mas afinal, que remédio é esse? Bom, antes de você querer saber que remédio é esse, eu quero saber de você, por que você não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e manda esse vídeo para todos os grupos do WhatsApp. Principalmente se tu estiver vendo esse vídeo à noite, porque tem gente acordada essa hora pensando em tomar o remédio. Mas no geral, remédios para dormir agem no cérebro, alterando os neurotransmissores que regulam o nosso ciclo circadiano. E com isso eles acabam alterando muito a arquitetura do nosso sono. Alteram a configuração dos estágios do sono, inclusive do estágio do sono chamado REM, que é muito importante para o nosso cérebro. Na década de 60, os remédios para dormir em destaque eram os benzodiazepínicos, que são destinados ao controle da ansiedade e usados sobretudo em momentos de crise. Rivotril, Frontal e o Valium. Valium a minha família usava demais, era só o que o povo usava. São os famosos tarja preta, cuja sonolência provocada por eles não passa de um efeito colateral, que pode ajudar a dormir, mas com o tempo isso tende a se perder, levando o paciente a aumentar cada vez mais a dose, criando dependência e mais efeitos colaterais, com problema de memória e até demência. Além disso, esse tipo de remédio demora a sair do corpo. Se você tomar um benzodiazepínico na noite, saiba que no dia seguinte, metade da dose tomada ainda vai estar em você, podendo causar sono, desatenção durante o dia, e esse foi um dos motivos para terem criado indutores do sono como o Zolpidem, que some do corpo em poucas horas. Um outro ponto de destaque é que tanto os benzodiazepínicos como indutores do sono, como o Zolpidem, tornam o cérebro mais sensível ao neurotransmissor GABA. Mas enquanto os benzodiazepínicos agem em diversos receptores de neurônios, o Zolpidem age em apenas uma área que é específica para o sono. Na teoria, por ser uma ação mais específica, mais localizada, isso causaria menos efeitos colaterais, menos dependência, e isso tornou a sua prescrição menos controlada. Conclusão, um aumento de 560% das vendas de Zolpidem. E o pior é que essa moda está entre os jovens e só cresce a cada dia. Mas quais os efeitos colaterais que esse remédio pode causar? O primeiro deles é o ganho de peso. Não conseguia dormir, coisa e tal. Aí o doutor passou Zolpidem. Aí eu não conseguia dormir. Cara, aí eu... Foi incrível. Aí eu até falei pra ele, doutor, esse negócio é mágico. Aí ele todo orgulhoso, olha incrível, cara, mas tem orgulho. Ele, é uma nova droga que inventaram, é maravilhosa, maravilhosa. Não é, ele vai, não é tarja preta. Os caras viram fãs, né? O médico deve ter te passado uma mesa de bar, né? Pô, vai beber, pô, tá aí na fossa, vai tomar umas, pô, vai raparigar, vai fazer... Não é o caso do Will, né? É uma terapia, meditação, né? Sei lá, um yoga, uma academia, bota o shape. Pensa um negócio que melhora a saúde do cara, é o cara botar o shape. Verdade. Levou chifre, bota o shape. Tá liso, aí é foda botar o shape liso. Não tem nem dinheiro pra comprar o whey, não tem dinheiro pra nada, pô. Mas assim, tem outras formas. Sei lá, ir pra casa da mãe, tomar café com a mãe, com a avó, enfim. O Zolpidem pode engordar quando ele causa um problema chamado
desordem alimentar relacionada ao sono. Então você vai terminar tendo mais fome e comendo mais enquanto usar o Zolpidem. E existe também o risco de você ter um problema chamado síndrome das pernas inquietas e também da apneia do sono e até mesmo depressão. E o pior é que essa vontade de comer dá à noite quando a pessoa tomou o Zolpidem. E o pior, a pessoa nem sempre lembra que assaltou a geladeira. Às vezes ela se levanta e vai comer, é inconsciente. Logo, o melhor a se fazer é tratar essas condições antes de usar o Zolpidem. Isso vai diminuir muito o risco de desenvolver a desordem alimentar. Eu sempre sofri com insônia crônica. Depois de conhecer a melatonina, acabou-se. Por que usar Zolpidem se existe melatonina? Melatonina vai te ajudar. Nós desenvolvemos, por exemplo, na Vita Science, eu fiz primeiro para mim, depois para meus alunos do curso e para meus clientes. O Vita Calm Night, que tem melatonina, tem outros suplementos, tem 5-hidroxitriptofano, tem vitamina B6, B3, tem várias coisas, tem o magnésio, são naturais e ajudam a produzir melatonina. Inclusive, se você quiser participar da Black Friday da nossa empresa para comprar esse suplemento com valor promocional, o link está aqui na descrição, viu? O segundo efeito colateral pode parecer estranho, mas sabe o quê? Fazer dívidas. Cara, isso é muito perigoso, viu? Diversos relatos de pessoas que fizeram compras estapafúrdias e inconcebíveis pela internet por estarem no estado de consciência alterado devido ao remédio. E teve que amargar uma fatura de cartão de crédito astronômica. Minha mulher não pode nem sonhar com Zolpidem. Nem sonhar, porque, meu amigo, se ela não usa Zolpidem e compra do jeito que ela compra, é muito perigoso isso mesmo. Eu tinha uma mania, quando eu tinha medo de avião, né? Eu tinha muito medo de avião, então, quando eu ia subir no avião, fazia uma das coisas mais irresponsáveis que existiam, que era beber antes do voo e usar Rivotril. Cara, eu não sei como eu tive uma parada respiratória num desses voos, porque a bebida alcoólica lá em cima, ela equivale a 4 vezes a dose. Então, mas tinha uma coisa que acontecia comigo. Lá em cima, eu pegava o WhatsApp e saía mandando mensagem para todo mundo, nesse estado alterado. Então, o que eu dizia de coisa desagradável para as pessoas, passava na cara, sei lá, eu saía falando o que eu queria para todo mundo. Só depois é que eu ia ver a resposta do povo, que eu tinha falado merda, né? Então, o Zolpidem faz esse tipo de coisa. Ele é muito perigoso. Inclusive, pode gerar acidente. Em qualquer bula de remédio para dormir, está lá escrito: não dirigir e nem operar máquinas após ingerir o medicamento. Eu não sei como é que o cara faz isso ainda. E estudos já revelaram que quando você ingere esse tipo de remédio, ele aumenta em 15% as chances de risco de sofrer acidente. O Zolpidem traz reações semelhantes à embriaguez. Um estudo na Coreia do Sul relacionado ao consumo de Zolpidem e acidentes de carro fez com que o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, mudasse a posologia para homens e mulheres. Para as mulheres, o recomendado é tomar 5 mg por dia e homens 10. Quarto efeito colateral também, que é perigoso, são alucinações. Esse distúrbio pode durar de 1 a 7 horas e pode acontecer em pessoas que já tomam antidepressivos como fluoxetina e sertralina, por exemplo, que é muito comum. Até porque pessoas que têm problemas como estresse, ansiedade, depressão, já tomam esses remédios e podem acrescentar mais esses. Há relatos até de tragédias familiares causadas pelo consumo do Zolpidem. Quinto efeito colateral, queda. Gente, o meu pai foi vítima disso. Não foi especificamente com o Zolpidem, mas meu pai começou o processo dele de deterioração da saúde com uma queda. Porque ele estava meio depressivo e os médicos passaram muito remédio controlado e ele caiu à noite, pronto. Fratura de fêmur foi o começo do fim. Esse remédio deixa o corpo lento, sem estado de atenção, aumentando o risco de queda, principalmente nas pessoas com mais de 65 anos. Aí você pega um homem mais velho, com problema de próstata, dormindo à noite, aí se levanta para ir no banheiro, ó, bêbado, cai, meu amigo. E como qualquer queda, há risco de traumatismo craniano, fratura de fêmur, quadril, hematoma. Logo, os cuidados devem ser redobrados, com uma luz para iluminar o ambiente quando esse idoso for se levantar, ficar longe de escada. Sexto efeito colateral, infecções respiratórias. O uso prolongado do Zolpidem pode levar a sinusite, infecção de ouvido e dores de garganta devido às reações alérgicas. Memória prejudicada é o nosso sétimo efeito colateral. Enquanto o Zolpidem age, ele pode comprometer a memória, além de pensamento confuso, sonambulismo e agitação. E quando foi criado na década de 80 para fazer frente aos benzodiazepínicos, o Zolpidem prometia afetar o mínimo possível a memória. Mas se o remédio sai mais facilmente do corpo, esses efeitos não deveriam acontecer, correto? Não foi o que um estudo em Taiwan revelou. Nessa pesquisa, as pessoas que tomaram o remédio por mais de 180 vezes ao longo do ano têm uma probabilidade maior de desenvolver Alzheimer. Diversos estudos revelam que esse indutor do sono
não pode ser de uso contínuo. Oitavo efeito colateral, comportamentos inadequados. Casos de agressões, mensagens e fotos impróprias enviadas pelos aplicativos de mensagem. Mensagens por e-mail são casos muito comuns também. Quer dizer, Zolpidem e celular não combinam de jeito nenhum. Nono efeito colateral, câncer e morte. Um estudo em Taiwan revelou que usuários de Zolpidem têm maiores propensões a desenvolver câncer do que aqueles que não usam. Meu amigo, depois de um negócio desse, você ainda vai usar Zolpidem? Os remédios podem causar infecções virais, podem baixar a imunidade e aumentar o índice de radical livre no corpo. Ao longo dos anos, os consumidores do remédio têm se tornado dependentes, o que pode causar uma overdose, levando à morte. Mas esse risco não se restringe especificamente ao Zolpidem. Outros soníferos também podem causar isso. E por último, violência. Pode parecer surreal, né? Mas há casos de assassinatos pelo uso do remédio. Apesar dos casos de morte serem fora do padrão, serem coisas pontuais e extrema violência, o remédio altera o comportamento, ainda mais se houver também a ingestão de álcool e ansiolítico. Além disso, desses casos de violência extrema, foi tomada uma dose acima da prescrita, quer dizer, tomou errado por conta própria, ou seja, nem cumpriu o que o médico falou. Há relatos de artistas que tomam mais de 10 cápsulas por dia para poder apagar, devido à rotina puxada dos shows, correndo o risco de uma overdose. Então, muito cuidado com a posologia desse remédio. Jamais tome mais de um comprimido. Na verdade, é ideal que nem tome. Indutores do sono, como qualquer remédio para uso contínuo, não podem ser interrompidos de uma hora para outra. E o desmame é gradativo e tudo deve ser feito com orientação do médico, jamais por conta própria. Além disso, diversos médicos falam que o uso desse remédio não deve ultrapassar até 2 semanas. Porém, há estudos com pacientes que usam o remédio por até 1 ano, até sem criar dependência. Então, pessoal, eu sei que tem muito efeito colateral. Eu sei que em alguns casos você vai sentir necessidade, mas primeiro opte por outras coisas. Melatonina, 5-hidroxitriptofano, óleo essencial de lavanda, por exemplo. E tudo é questão de bom senso e não se automedicar, já que não é difícil comprar, né? Mas a gente não pode esquecer que esses remédios são apenas uma ferramenta para melhorar a insônia. Você tem também a terapia cognitivo-comportamental, que muitas vezes é conduzida por um psicólogo especialista em sono. E aí, durante os encontros semanais, o paciente e o terapeuta começam a ter mudanças dos hábitos, mudanças de crenças e perspectivas relacionadas ao quarto, relacionadas à cama, ao dormir. Uma coisa interessante, eu estava conversando com meu filho, Arthur, essa semana, ele tem o quarto dele e ele estuda na sala, apesar de ter um birô no quarto. Mas ele disse, pai, eu não gosto de estudar no quarto, porque na minha cabeça quarto é um lugar para dormir. Faz sentido. O cérebro dele, quando está no quarto, já é para se deitar. E claro, bater punheta, que é o que eles fazem muito. Brincadeira, viu, Arthur? Bom, meus amigos, recado tá dado. Evite ao máximo remédio para dormir, tá bom? Escreve aqui nos comentários. Você usa Zolpidem? Tá pensando em deixar depois desse vídeo? Tenho certeza que você não vai querer continuar. E um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!